A data de 1.750.000 anos antes de Cristo. Nossos ancestrais, paleo-ameríndios, com anseio pelo registro, criaram artes rupestres, que nada mais eram do que maneiras de contar histórias de seu tempo. Com o percorrer das eras, esses registros modernizaram-se, passando de geração em geração, incorporando-se em via de contexto histórico-social que habitavam. Essa ambição pela criação corre nas nossas veias até a contemporaneidade. Deste modo, achamos crucial homenagear a primogênita sul-americana, originando o Projeto Luzia. Seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast maravilhoso, que já é o projeto que eu tô há mais tempo fazendo, em torno de uma semana. Digo mais, Gustavo. Fala, cara. Eu tô com uma pira, cara, de continuar com esse podcast. Tá com pira? Cara, eu tô curtindo, hein? Eu também, cara. Eu gostei bastante do primeiro episódio. É animal, né, gravar? É animal. É emocionante, assim, a gente começa a falar sobre as coisas e tal, e vai se empolgando. E quando vê, já se passaram mais de uma hora. Pois é. E a gente já queimou um monte de pauta, porque a gente tava conversando aqui antes sobre coisas que a gente devia estar conversando no podcast. Né? Mas tudo Realmente. bem. E agora que eu me dei conta disso, sabe? Mas e aí, Gustavo, como que foi sua semana? Trabalhei bastante. Eu me atrasei um pouco com a logo, eu diria. Não sei se atrasar seria a palavra certa, né? Mas, tipo, eu demorei um pouco mais do que eu esperava pra fazer a logo. Entendi. Essa semana eu separei duas fontes específicas que a gente mais tinha gostado. Uhum. Imprimi elas, né, num papel e tal, recortei e passei pro EVA essas fontes, a tipografia, né? Utilizei esse EVA, passei uma tinta nele e fiz como se fosse um carimbo, pra dar a impressão de que a logo foi realmente algo meio que pintado, assim, sabe? Dá aquele efeito da tinta, assim, como se fosse tipo um brush ou algo do tipo, sabe? Sim. Fiz esse carimbinho aí, esperei secar, dei aquela digitalizada. E ficou bacana, hein, mano? Ficou animal, né, cara? A gente tava vendo ontem. A gente já escolheu, inclusive, né? Provavelmente pras pessoas isso não é nenhuma surpresa, porque já tá lá, né? Mas enfim, a gente ainda vai dar uma aprofundada nesse assunto da logo, que tem muita coisa pra falar sobre ela. Tem bastante coisa. Mas e a sua semana, cara? Fala aí. Seguinte, cara, minha semana foi uma loucura, porque eu trabalhei igual um cavalo. E é aquela coisa, né? Eu acho que se você não dorme, dá tempo de você fazer tudo. Então, assim, essa semana eu não dormi. Pra você ter noção, ontem eu fui dormir 2 da manhã e estamos aqui às 8 da manhã gravando. Caralho, velho. Pois é. Por quê? O que eu tava fazendo? Na verdade, não tava fazendo nada demais. Tava vendo vídeo no YouTube, mas... Essa semana eu comecei a editar o podcast. Na verdade, eu já comecei no domingo ali, logo depois que a gente gravou, no caso. E eu percebi o quão não desenvolto a gente é. E hoje eu tô tentando mudar um pouco isso, porque eu já tô aqui, ó, mais... Como? Já tomei 2 litros de café, tá ligado? Já tô aqui, ó. Eu tô tentando chegar lá também. Não, só vai tomando uns cafezão, mano. É só assim mesmo. Não, espero que é verdade, cara. Eu escutei o podcast, assim, eu vi que muitas vezes eu ficava, tipo... Às vezes eu respondia só com um ou alguma coisa assim, sabe? Tipo, ficava aquela parada meio... Vamos, mano, dá continuidade, porra. Sim. Não, e é engraçado porque eu percebi que a gente tem muito vício de linguagem, porque eu falo muito... Tá ligado, mano? Eu falo bastante tipo. Não, você também fala, realmente. Eu falo pra caralho. Enfim, a gente tá aprendendo ainda a fazer essa parada, mas é super divertido, cara. Eu acho que, pelo menos a gente tá até conversando mais essa semana e tudo mais. Enfim, eu vou começar aqui a falar o que eu fiz, então, desse processo de editar podcast, que é uma coisa nova pra mim, porque eu não sei nada de edição de áudio, eu sei só de vídeo, e eu sei, tipo, basiquinho, assim, de áudio, sabe? Tipo, dá um fade in, fade out na voz, mas aí eu, né? Então, cara, como que foi esse processo de edição pra mim nesse primeiro momento? Pelo que eu sempre vejo em vídeo e tudo mais, a gente tem que cortar esses respiros. Tipo esse que eu dei agora. Entendeu? Tipo, ele não pode existir. Tem que ser dinâmico, cara. As pessoas estão escutando, elas têm que... Não pode ficar sentindo a gente, tipo...
pô, né, cara, e tal, não sei o quê. A gente tem que estar mais... Assim. Tem que ser algo mais interessante de se escutar, né, velho? Ninguém quer ficar ouvindo você falando por uns 3 minutos pra daí você lembrar o que você quer falar, tá ligado? Então teve esse processo, cara, que eu vou te falar. A gente gravou, o quê? 1 hora? Um pouco mais que isso na última vez. E a gente falou tanto ou tantas pausas pra respirar, que o episódio ficou com meia hora. Mas na nossa defesa, cara, eu acho que teve ali uns 10 minutos quase que a gente ficou tentando sincronizar o áudio, hein, mano? Isso é uma das coisas mais difíceis que eu já vi. Que é muito difícil você sincronizar áudio. Ainda mais via Discord, assim, que daí tem, tipo, delay e tudo mais. Complica um pouco mais. Pois é. E eu tô editando no Audition. E, cara, eu não sei nada de Audition. Então, um dos problemas é que eu fiz a sincronia, né? Do jeito que eu acho que é certo, porque eu não sei como que é o jeito certo. E daí, eu fiz essa sincronia, e daí eu cortava, e daí tinha que ficar arrastando, tá ligado? Aí, tipo, nesse de arrastar, assim, eu desincronizava todo o áudio, velho. Aí tinha que ficar arrumando e tal. Mas eu descobri agora que existe um jeito que você corta e ele já arrasta. Que é uma coisa que o DaVinci faz. Isso daí, agora, nesse podcast vai ser mais fácil, porque agora já sabemos como faz. Exatamente. Daí fica... É assim que você aprende, né, mano? Fica mais fácil, né, cara, de trabalhar assim, tipo, não ter que ficar selecionando tudo toda hora pra conseguir, tipo, arrastar e tal. Porque são muitos cortezinhos, eu editei já áudio algumas vezes, são muitos cortezinhos que a gente tem que fazer e é trabalhoso você ter que ficar selecionando e arrastando tudo junto pra não perder sincronia, tá ligado? Cara, é triste, mas enfim, estamos aqui, estamos aprendendo. Eu acho que esse segundo episódio já vai ser melhor já do que o primeiro, com certeza. Não, mas qualquer coisa é melhor que o primeiro. Eu acho que se eu tivesse chamado a minha irmã de 4 anos, seria melhor. Olha, cara, não duvido. Mas me diz uma coisa, cara. Me fala um pouco sobre como você fez aquela vírgula. Vírgula? Vírgula sonora. É assim que se chama? Eu acho que é assim que se chama, cara. Pelo menos é o que eu vi pelas interwebs, que se chama vírgula sonora. Basicamente, todo o nosso áudio, ele é baseado na nossa assinatura de áudio, né? Como marca em si, como a marca Luzia. Basicamente, a Luzia, ela é o fóssil mais antigo encontrado na América, que inclusive é aqui no Brasil. E o que a gente quis passar é que desde aquela época, as pessoas, elas já praticavam a arte, né? Então elas já faziam arte rupestres, elas pintavam na parede e tudo mais, que essa era a forma delas contarem as histórias. E conforme a tecnologia foi evoluindo e tudo mais, essa veia artística, essa nossa vontade de contar a história, ela continua na gente, né, cara? Exatamente. Como se fosse a nossa grande mãe, ela é a nossa primeira descendente nessa nossa história de arte e tudo mais. Conceitos de marca, né, cara? É isso aí, velho. É pra isso que a gente faz publicidade, propaganda e design. Então, aí que entra a assinatura de áudio, né? Porque toda a nossa marca, ela tem que fazer sentido dentro do nosso conceito. E como ele tem meio que esse conceito meio pré-histórico e tudo mais, tem que fazer sentido dentro dessa marca. O que eu fiz foi meio que misturar um pouco de tambores e tudo mais. Na verdade, isso foi uma ideia sua, né? Na real. A ideia é nossa, né, cara? Foi um trabalho em conjunto, né, cara? Mas enfim, foi misturar um pouco desse sentimento de pré-história e tudo mais com cinema, né, cara? Porque se você não tá bem ali no... Tá baixinho. Tá baixinho, mas tá lá. Tem um som de filme passando, que ele faz tac, 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 tac. Então se você perceber, ele tá lá. É um pouco difícil de escutar ele, mas tá lá, tá lá. É basicamente isso a nossa assinatura, né? Ela é uma mistura de pré-história com o cinema atual e tudo mais. E no finalzinho, é o filme parando de rodar? E daí também entra que tem uma música, ela vai ali no começo, né? A mesma música que inicia o podcast, depois do textinho ali, é a música que finaliza. Não sei se você percebeu, mas é a mesma música e ela vai no mesmo tom, assim. Que é um pouco mais de natureza e tal. Eu não tinha notado isso. Mas agora que você falou, eu vou prestar atenção. Então, uma assinatura de áudio isso aí, cara. Nossa marca, ela tem que fazer sentido como um todo, né? Sim, com certeza, né, cara? Tudo que a gente vai desenvolver, assim, pra ela e coisa, ela tem que ter esses detalhezinhos, assim, que façam sentido dentro desse conceito todo que a gente criou pra ela, né? Sim, mano. Cara, é uma parada meio complexa, assim, mas é muito legal você ir ligando os pontos depois e, tipo, vendo o que realmente faz sentido, assim, sabe? É bem massa. A gente tá se dedicando bastante nessa parte da marca, né, cara? Sim,
com certeza. De fazer com que ela faça sentido e tudo mais, pra ter um negócio bem redondinho, né? Às vezes, a maioria das pessoas não percebem esse tipo de coisa, mas pra gente tem que ser bom, né, cara? E também, tipo, a gente tá vindo com meio que um background, assim, que, querendo ou não, a gente tem um pouco mais de conhecimento sobre essas coisas, assim. Então, tipo, são detalhes que muitas pessoas, às vezes, não se tocam ou se dão conta, sabe? Mas, às vezes, por a gente ter tido contato com isso antes e ter sido ensinado de uma certa forma, assim, a gente acaba tendo uma visão um pouco diferente sobre essas coisas, assim, sabe? Sim. E isso de uma forma geral, assim, às vezes não só específico pra gente, né? Por mais que a nossa formação não seja cinema, nem animação, como você fez design, eu fiz publicidade, acho que tudo isso acaba agregando no nosso conhecimento de marca. E o que a gente nunca pode aplicar numa agência de publicidade, que é fazer uma marca realmente boa, a gente tá aplicando agora, cara, que na nossa própria marca, né? Exatamente. A gente é ensinado na faculdade como fazer uma ótima marca. Conceito, tipografia, design, enfim, tudo, né? Inclusive, cara, uma dúvida que eu sempre tive do design thinking. Porque, cara, todo design não é thinking. Eu nunca entendi porque as pessoas falam design thinking. Eu também tinha essa ideia, sabe? Que todo design é design thinking. Porque, tipo... Todo design você tem que pensar, né? Design exatamente. É uma solução, né, cara? E normalmente você pensa de formas, assim, diferentes, sabe? Existem várias formas de você chegar em um resultado, assim, sabe? Tem bastante contato com isso na publicidade, creio que também tem. Quando você recebe um briefing, assim, sabe? Desde o momento que você recebe esse briefing até o desenvolvimento da parada, seja tipo uma marca ou qualquer outra coisa, você tem ali um processo de pesquisa e testes, digamos assim, né? Teoricamente, deveria existir essas etapas. Porque na realidade, vou pegar um exemplo real, tá? De sushi que você fez. E daí, como que foi, Gustavo? Como que foi esse processo real? Que não é o processo que deveria ser seguido. Cara, na real, essa foi até melhor. Porque foi de boa essa? Foi mais de boas, porque eu consegui eu fiz um pouco do processo, pelo menos. Tipo, eu cheguei a pesquisar sobre o Peru e tal, porque era um restaurante que meio que fundia isso, né? Tipo, a culinária japonesa com culinária peruana. Era uma parada assim. Caralho, que loucura, né? É bem maluco. Tem um nome específico pra esse tipo de culinária, assim, mas... Enfim, daí eu, fui atrás e tal, e daí eu descobri uns desenhos que eles faziam, assim, no chão e tudo mais. Parada alienígena, assim, tá ligado? Que os caras fazem na plantação, assim, e tudo que mais. E daí, cara, eu fui atrás disso e tal, e tinha um que era muito similar a um peixe, assim, sabe? Isso é uma parada cultural deles, assim. E daí eu, cara, que massa, né? Peguei e fiz, assim, tudo em cima disso e tal, o conceito da marca e contrastando com a parada japonesa, que é um pouco mais reta, assim, regrada e tudo mais. E a parada peruana era um pouco mais natural e orgânica, né? Latino, né, cara? Uma construção mais divertida. Só que daí chegou pra mostrar pro cliente e tal, e eu não sei o que aconteceu, velho. Não sei se o cliente pulou fora depois ou o quê, porque eu não toquei mais naquela logo, tá ligado? Aquela logo lá era daquele cliente que... Não é... Como não explanar, né? Mas não é aquele cliente que ele deu uns calote muito louco? Eu acho que era, mano. Era, né? Que o cara, ele falava que ele era um grande chefe, né? Um grande sushi man, essas paradas. E daí, na real, ele não era nada, né? Ele tinha metido calote em todo mundo. Ele tinha vindo de outra cidade e tal. Daí, porque lá ele se queimou, e daí ele veio pra cá e tentou aqui, mas aqui ele também se queimou. E daí ele só sumiu do mapa. Foi exatamente isso. Certeza que deve estar em outro lugar, tentando fazer a mesma coisa. Nossa, cara, e eu fotografei sushi lá. Eu lembro, tem as fotos, né, velho? Ficou... Tem, cara. Umas bem massa, inclusive. Obrigado. Mas teve... Agora eu vou contar a parada real, assim, do mercado de trabalho, porque teve uma outra marca que chegou. Você tem que fazer isso daqui e a cliente quer dessa forma. Então, tipo... Daí, o que você faz? Você não tem... Você já começa sem liberdade, assim, de pesquisar e tal. Você só tem que fazer meio que daquele jeito, sabe? É uma parada que, às vezes, acontece com frequência dentro do mercado de trabalho. Nem sempre o que o cliente quer vai ser parada mais bonita, assim, tá ligado? Volta e meia aparece alguma coisa defendendo o mercado de trabalho. Ah, sim, com certeza. Às vezes aparecem, sim, umas coisas legais.
pra gente fazer, mas acaba sendo um pouco mais raro. É que a maior parte, né, da demanda, assim, procura coisa... A galera não quer pagar muito ou não pensa muito nessa parada de conceito, significado da marca e tal, a essência da marca, porque muitas vezes nem vai seguir isso, sabe? Só que é algo pra representar a lojinha dele ali e é isso, sabe? Pra, tipo, ter o banner bonitinho dele e, tipo, é isso, basicamente. Sim. Mas eu acho que como parte do nosso processo, profissionais da publicidade e do design, é ensinar o cliente dessa importância, né, cara? Isso. Mas na nossa posição como funcionário não tinha muito como a gente fazer isso, né? Mas enfim, faz parte, não tem como só a gente culpar o cliente porque ele não estudou isso, né, cara? Sim. Então, faz parte do processo a gente falar pro cliente qual que é a importância dele ter uma logo bem feita ou um conceito por trás da marca dele e tal. E mesmo às vezes a gente explicando e, enfim, o cliente é muito cabeça dura. Mas acontece, tudo bem também. Esse eu acho que é um dos problemas de trabalhar com marca muito pequena, né, cara? Sim. Trabalhar em agência e coisa, né? Às vezes você fica mais limitado a certas coisinhas. Sim, a gente acaba se limitando, mas tudo é um aprendizado, né, cara? Sim, com certeza. Mas enfim, o que a gente tava falando, mano? A gente entrou numa pira de falar de publicidade e design. A gente tava falando da nossa marca e sobre toda essa parada do conceito e tudo mais, assinatura de áudio e a ligação das coisas que a gente faz, né, com, né, mantendo o significado da marca. Não é porque a gente tá fazendo uma marca que tem esse aspecto de pré-história e tudo mais, que todos os nossos curtas, filmes ou qualquer outro projeto que a gente tem em mente vão ser sobre isso, né, cara? Sim. Eles vão ter seus próprios tempos e tudo mais. Isso é mais coisa, a questão da marca, assim, é mais como a gente vai se comunicar, né? Como o público vê a gente, assim, sabe? Mas todos os nossos trabalhos, cada um vai ter sua própria história, né? Sua própria essência e tal, até porque a gente quer contar histórias diferentes, né? Igual a gente tava falando, antigamente eles desenhavam nas pedras pra registrar e tudo mais. Hoje em dia a gente conta histórias, né? E registra coisas de outras maneiras, assim, né? Gravando e tudo mais. Então é muito isso, a gente vai gravar e contar histórias de coisas modernas, né? Digamos assim. Não necessariamente só de coisas modernas, né? Mas do que der na telha, né? Queria falar um pouco sobre a construção, porque foi uma construção de marca bem demorada, assim, foi algo que eu demorei bastante pra fazer. No começo, eu tava tendo muita dificuldade que eu não tava tendo muito um feeling, assim, sabe? Porque a gente meio que decidiu e tal, eu tinha uma ideia na cabeça e tudo mais. Comecei a ir atrás de pesquisar e às vezes vai acontecer também, velho. Às vezes você trava e, tipo, aquela ideia que você pensou que ia ficar legal não vai ficar legal, tá ligado? E daí você tem que descobrir outras maneiras. Eu acho que isso entra um pouco em design thinking também, né, mano? Porque, tipo, você tem que achar outra solução agora, porque a forma que você tava tentando não tava dando certo, sabe? Sim. Às vezes as coisas elas funcionam melhor na nossa cabeça. Na verdade, na maioria das vezes elas funcionam melhor na nossa cabeça. Muitas vezes a gente cria, né, uma ideia do que a gente quer ou o que a gente acredita que vai ficar legal, né, cara? Mas nem sempre equivale à realidade. Exato. Só fazendo uma ligação com o cinema rapidão, é o que o próprio Hitchcock falou. Se eu não me engano, foi ele que falou. Que a partir do momento que você deixa de fazer, você vai gravar, né? Você terminou o roteiro, você vai gravar, aquilo ali se torna a destruição da sua obra, Caralho. cara. Porque tudo que você tinha pensado no roteiro vai ser destruído. Porque na hora da gravação vai ser totalmente diferente, sabe? As coisas não vão ser como você imaginou. Nunca vai ser tão perfeito quanto na sua cabeça, né? Cara, que doideira. Daí eu tive que achar outras soluções e tal. E daí as fontes que no começo eu tava separando, que eu pensei, não, esse daqui eu acho que vai ficar legal. Não tava ficando legal. Tava sendo algo muito digital, assim, sabe? Eu lembro que você me mostrou, né? Você fez várias versões, várias fontes e tudo mais. E daí você me mandou e daí eu falei, tá legal, mas tipo assim, tava meio macabro, né? Sim, tava bem macabro. E a ideia não era ser macabro, era ser antigo, né? Exatamente. Mas tava uma parada muito macabra mesmo. Tava, tipo, bem estranho. Parecia até logo pra filme de terror, assim, sabe? Parecia logo de banda de heavy metal.
E daí, cara, eu tentei até fazer umas escritas à mão e tal, só que também não tava dando certo. Foi aí que você chegou com a ideia da gente tentar fazer uma parada à mão, assim, fazer... a gente fez um projeto na agência que a gente trabalhou junto, né? Era da Páscoa e tal. A identidade foi meio que baseada em... como se fosse, tipo, cartinhas infantis, né? A gente ia reunir doces para as crianças, né? Porque todo ano a agência, ela tinha um negócio de fazer alguma coisa de caridade, né? Então, nesse ano que a gente fez, né? Nesse ano que a gente fez, foi basicamente escolher uma escola, né? Uma escola carente, e daí a gente ia fazer uma divulgação para reunir doces para essas crianças, né? Porque muitas vezes as famílias não têm condições de comprar e tudo mais. Então a gente selecionou lá uma escola que era de um dos meninos que trabalhava junto com a gente, né? Que a mãe tinha uma escola. A gente selecionou e teve uma ideia de fazer uma campanha onde a gente ia pegar os nossos clientes da agência, né? E através disso colocar várias cestas de arrecadação de chocolates e doces. Sim. E daí... qual que seria, tipo, o mote, qual que era a ideia por trás dessa campanha. Fez um brainstorm lá, fez toda essa reunião e tudo mais, e a gente chegou à conclusão que seria muito legal se a gente usasse cartinhas de crianças para fazer essa divulgação. Então, em cada cliente ia ter um espacinho, né, um totem lá, para ser feita uma doação, e junto ia ter uma cartinha de uma criança lá da escola que escreveu fazendo um pedido pro Coelhinho da Páscoa. Então, a gente pediu para as professoras do colégio lá, reunir uma sala e tudo mais, e dessas crianças elas escreverem uma cartinha à mão mesmo de pedido, né? E daí surgiu histórias, tipo, muito massas, né, cara? Era super engraçado. Quando chegou, assim, as cartinhas, a gente ficou lendo lá e dando risada. Eu acho que foi um dos projetos mais legais que a gente fez lá na agência. Foi mesmo. E... foi super legal, e apesar de ter tido muita briga, mas foi muito legal. Foi bem massa mesmo. Os textos, tudo parecia tudo muito manual, né, cara? Então, se eu não me engano, o nosso designer lá da agência, o diretor de arte, ele pegou e criou toda uma logo baseada nas logos das crianças, nas escritas das crianças, né? E a gente fez à mão, né, cara? Que foi o mesmo processo que a gente fez aqui pra nossa logo. Foi exatamente isso daí, né? Tipo, ele separou lá uma tipografia e tal, e tirou do digital, né? E a gente voltou pra parada mais à mão, assim, né? Analógica. Ele pegou uma fonte e fez como se fosse um carimbinho, passou a tinta, passou pro papel esse carimbo, né, cara, basicamente pra dar realmente esse efeito de que, tipo, foi feito à mão, assim, sabe? Você ter aquela textura, tipo, do papel, da tinta, do EVA ali em contato com tudo, sabe? É que a ideia é que parecesse, tipo, que uma criança pintou, né, o texto. Exatamente. Com o dedo, assim. Então, tipo, você consegue ver falhas e tudo mais, sabe? Não é algo perfeito, não é algo flat, assim, sabe? Ele tem textura, ele tem, tipo, densidade, assim, sabe? Tem tudo isso. E é isso que, tipo, as coisas tinham quando eles faziam as pinturas rupestres e tal, não era nada perfeitinho ou algo assim. Tem falhas, tem textura, tem, tipo, tudo isso, sabe? E quando você veio com essa ideia, né, de, tipo, vamos tentar fazer uma parada manual, igual a gente fez na agência aquela vez e tal. Daí eu pensei, opa, pode dar certo, né? Só que nisso a gente precisava escolher outras fontes, daí eu já comecei a pesquisar. Fontes menos macabras. Fontes menos macabras e tal. E daí comecei a pesquisar e tal. A gente parou várias. Só que daí essa semana a gente selecionou 2 delas pra daí fazer esses carimbos e fazer a logo com esse efeito, assim, de que foi feito realmente à mão. E eu acho que a gente conseguiu, né, cara, chegar bem próximo disso, pelo menos. Eu gostei bastante do resultado, cara. Eu também gostei bastante. Eu lembro até que quando você mostrou a fonte, né, eu tinha escolhido uma que não era que a gente pegou agora, né? Porque eu fiquei olhando, assim, pra fonte, daí parecia que tinha uma garrafinha de coca, tá ligado? Um L, assim, cara, era igualzinho, mas quando foi passada a mão, sumiu isso, né? E daí ela ficou muito mais bonitinha e tal. Eu gostei. Eu acho que esse foi o processo, cara. Foi, tipo, foi demorado, foi cansativo, assim, pelo fato de que, tipo, você, querendo ou não, você acaba dando aquela, putz, desanimada, assim, de se fica, mano, mas, cara, parece que a primeira vez que você erra, daí você, eu não sei, pelo menos eu tenho um pouco isso, que daí eu fico, tipo, eu acabo me cobrando um pouco mais, porque daí eu não quero errar de novo, tá ligado? E daí isso me dá receio de, tipo, testar outras coisas, sabe? É zoado isso, cara, mas é um bloqueio que, tipo, eu tenho que tirar porque as coisas são testes, tá ligado? É muito você ir
testando e achando soluções diferentes pra elas. Cara, não adianta a gente ter medo de errar, tá ligado? Porque a gente vai errar. E nem tudo vai sair perfeito, né, cara? Às vezes as coisas, elas só tem que sair. É bem isso. Se a gente fica segurando pra sair perfeito, as coisas nunca vão sair, porque nada é perfeito, né, cara? Nada é perfeito, mano. Entra isso também um pouco na construção da logo, porque não é uma logo perfeita, assim, sabe? É tudo, tipo, ela tem essa pegada manual, assim, então, tipo, com certeza tem falhas ali de tinta, tem, tipo, tudo isso, sabe? É bacana. Deu um efeito muito legal. Ela tem uma textura, né, cara? Exato. Eu adorei a logo. De verdade, eu achei, cara, que ficou uma construção muito foda. Todo o nosso processo e tudo mais. Ficou no meio termo perfeito entre... A gente acabou de falar que não existe perfeição, mas ficou no ponto entre ela tá divertida e ela tá séria, sabe? Sim. E eu gosto também de como ela acaba sendo um pouco desproporcional, sabe? Tipo assim, algumas letras em relação às outras. E eu acho que isso traz tipo, uma fluidez pra ela, sabe? Apesar de, tipo assim, de ter cada temática, cada filme tem uma temática, né? E a gente querer manter essa identidade, a ideia é que, dependendo da temática do filme, a assinatura da produtora Luzia, ela vai se adequar sempre ao tipo do filme, né, cara? Então, por exemplo, se a gente tá fazendo um negócio mais sci-fi, a logo ela vai, tipo, manter um pouco desse aspecto pré-histórico, mas ela vai se misturar com ícones de sci-fi, né, cara? É muito parecido com o que o pessoal fez com Love, Death and Robots, né, cara? Que cada filme teria... Cada episódio lá tem... Seus íconezinhos. Seus ícones que já meio que pré-contam parte da história, né? E isso é uma coisa muito massa que a gente quer incorporar nas nossas assinaturas e tudo mais. Exatamente. Pra ela ser uma marca híbrida, não é esse nome, né? Não, é dinâmica. A gente vai ter que achar uma solução aí pra colocar isso na prática, né? Mas, cara, eu acredito que... vai ficar bem legal se a gente conseguir fazer tudo isso. Vai ser mais algumas semanas de dores de cabeça. Com certeza. Cara, eu tô curtindo. Eu acho que o processo ele tá sendo divertido. Tá sendo muito divertido. E, tanto de estar gravando podcast, tá fazendo a logo, tá trabalhando nas outras coisas, né? Essa semana também a gente não tinha nenhum e-mail, assim, nada. Criei o e-mail pra Luzia, a gente criou um Trello para conseguir se organizar e separar questões de projetos, ideias e o que a gente está executando, esse tipo de coisa. E vai criar canal no YouTube, no Vimeo, criar página no Instagram. Não sei aonde mais a gente vai criar coisas, mas... a gente tem que fazer uma análise do que é interessante pra gente, né? Pra marca. Com certeza. Mas esse processo de profissionalizar é uma parada que é super importante, né, cara? Porque, assim, eu pelo menos sou uma pessoa caótica, sabe? É um caótico organizado, sabe? Sei. Tipo assim, por exemplo, dentro dos meus projetos do computador, tem as pastas separadas certinho. Isso eu realmente gosto de organizar, sabe? Dá até pra gente falar isso em algum outro episódio, de como que a gente organiza, né? Nossas coisas e tudo mais. Mas... tem tudo, tipo, separado do que é arquivo bruto e tudo mais. Da nossa maneira, né? Porque, cara, depois vira tudo um caos e a gente não sabe mais onde as coisas estão. E eu ainda tô tentando melhorar esse processo. Mas nessa questão, tipo, de organização de e-mail, essas paradas, cara, nossa senhora, eu sou péssimo. Eu sou a típica pessoa que esquece de pagar uma conta. Eu sou bem organizado aqui com os meus e-mails, né? Eu consigo... Eu sempre separo essas paradas de conta e tal. Eu tenho pastas específicas para as contas que eu... tipo, comprovantes que eu já paguei. Contas que já passaram e tal. Então... Respect, mano. Isso ajuda bastante. Vem muito e-mail, tipo, iFood ou, sei lá... Uber, paradas assim. Cara. Meu e-mail, ele já é muito antigo, né? Então... tá. Tipo assim, desde quando eu era criança. Então, sei lá, tem tipo conta do Rabo Hotel junto com coisa do trabalho, sabe? E daí fica aparecendo umas notificação nada a ver, assim. Daí fica foda mesmo. Eu tenho o meu e-mail de criança, de quando eu era criança, eu uso justamente pra, tipo, spam, assim. Então, tipo, quando tem que... Sabe quando você vai baixar arquivo, essas coisas, assim, daí às vezes pede, tipo, coloca aí teu e-mail, não sei o quê. Coloca esse e-mail, porque daí eu sei que vão ficar mandando newsletter, não sei o quê. É foda. A gente tá se organizando pra deixar tudo muito corretinho, certinho, né, no nosso projeto aí de Luzia e tudo mais. Então tá trabalhoso, mas tá gostoso. Então, eu tô bem feliz, assim, cara. Essa semana passou muito rápido. E, tipo, me deu um ânimo, assim, sabe? Fiquei alguns dias aí fazendo as coisas até mais tarde, porque, tipo, eu não via o tempo passar, tá ligado? Fazendo as paradas. E isso tá
não sei, tá me animando bastante, assim, sabe? Esse projeto, começar a, tipo, deixar ele mais concreto, assim, sabe? Antes tava muito... Muito solto, né, cara? Muito solto, assim, a gente tava meio paradão com as coisas e agora tá começando a executar eles, começar a ver esse resultado, ele se construindo mais, assim, tá muito, muito legal. Cara, faz um tempo já que a gente tem essa ideia, né, cara? Faz, sei lá, um ano por aí. E daí, agora que a gente tá realmente começando a mexer, né, cara? Ver as coisas se construindo é incrível. É muito incrível, mano. Nossa, é isso, mano. Vamos continuar agora essa semana aí. Vou terminar logo. Além disso, a gente tem que também tocar o barco nos nossos roteiros, né, cara? Que... Com certeza. Tá lá pegando poeira. A gente tem uma grande dificuldade em escrever o roteiro, que é um negócio muito difícil, vocês não têm noção. Eu tô dando uma estudada de roteiro e tudo mais, eu baixei alguns livros sobre isso, mas eu acho que só escrevendo mesmo, né, cara, pra sair alguma coisa. A gente até tentou, né, no sábado passado, que a gente gravou o primeiro episódio, a gente já ficou um tempo a mais, assim, conversando. Pra ir escrevendo, né? Só que a gente corrigiu umas paradas, assim, que a gente já tinha escrito, e daí ficou por isso, basicamente, né? Esse vai ser o nosso projeto logo depois que a gente tiver a marca um pouco mais concreta, né? A gente pega, tipo, mais pesado nessa questão de roteiro e pré-produção em si, né, cara? Com certeza. Porque a gente tem muitas ideias e coisas e se a gente for fazer realmente fim do ano ali, dependendo de como as coisas vão estar, né, e tal, ou no começo do ano que vem que seja, mas a gente precisa já ter coisas mais determinadas, né, cara? Mais concretas. Exato. Principalmente naquele documentário que a gente quer fazer sobre o Brasil e as demais belezas e tal. É uma ideia muito massa e tal, só que a gente, querendo ou não, a gente tem que construir, tipo, um script em cima disso, né, cara? Um roteiro em cima disso, pra, tipo, saber o que a gente vai falar e tal, saber, tipo, aonde que a gente vai ir, o que a gente vai mostrar, tentar achar, tipo, pessoas com quem a gente pode conversar e obter certas informações, assim, sabe? É uma parada trabalhosa, assim, é uma parada grande, não, né? Mas é muito que vai ser bacana a hora que a gente começar, tipo, construir todo esse roteiro. Eu assisti poucos documentários, assim, na minha vida. E eu gostei dos que eu assisti. Então, até pra gente... gravar e tal, eu acho interessante a gente entender um pouco mais dessa linguagem, né? Então, com certeza. Eu acho que com uma das nossas missões aí é assistir alguns documentários, né, cara? Então, eu até gosto bastante de documentário, eu assisto bastante aquela série Explicando. Tem a série também Abstract, que é The Art of... Nossa, Abstract é muito foda, né, cara? É muito massa, mano. Tem cada coisa lá que... Nossa. E eu termino de assistir, e daí tem, por exemplo, aquele lá que é de design de carros, né, mano? Eu termino e eu falo assim, puta, mano, você é um designer de carro. Né? Eu achei muito massa o designer de tênis também, que o cara fazia os Jordans lá. Nossa, sim, do Michael Jordan, né? Do Air Jordan. Nossa, é muito massa, cara. Teve, da última temporada que saiu, teve um que era de tipografia. Eu acho que é o último episódio. Caralho, eu ainda não vi esse, mas... E cara, era muito massa ele falando assim. Sabe quando você vê uma pessoa falando com tesão sobre alguma coisa? Sim. Tipo assim, não, e é assim que a gente faz, eu não sei o quê. E daí você fica, caraca, eu preciso entender sobre isso. E isso começa a te inspirar, né, mano? Eu acho que é uma das nossas paradas aqui, como podcast, é a gente tentar trazer um pouco disso, né, cara? Sim, com certeza. O podcast tem muitas pretensões. Tem. Ontem eu assisti o filme Honey Boy. Não sei se você já ouviu falar. Honey Boy? Honey Boy. Não conheço. É menino mel, traduzindo aí. Cara, é do Shia LaBeouf, mano. O Shia LaBeouf que escreveu o filme. É um cara peculiar, né, mano? Então, é isso que eu ia comentar, mano. O cara é um puta artista, assim, cara. Se você for ver as coisas que ele já fez e tal. E, tipo, assim, eu acho que a performance dele, assim, depois de Transformers, melhorou bastante. Ele fez outros filmes ali que foram incríveis. Ele teve até um... Igual o Robert Pattinson, né, cara? Depois do Crepúsculo. Depois disso, ele começou a fazer vários filmes menores, né? Eu acho que o Crepúsculo foi um grande projeto pra ele ganhar uma grana. Ah, com certeza. Pra ele poder fazer o que ele quer, né? E ele foi muito criticado e tal, mas, cara, ele tem feito muitos filmes bons, assim, sabe? O último que eu vi dele é um filme da A24. Eu acho que a A24 hoje é uma das melhores produtoras e tudo mais. Eles fazem filmes realmente muito bons, muito peculiares também. Era O Farol, o filme. Ele é um filme todo estilizado, assim. Ele tem um negócio meio de neorrealismo alemão, sabe? Com sombras e tudo mais. E se eu não me engano, esse filme também foi gravado em película. E, cara, ele tá esplêndido, assim, massa, sabe? mano. Então, um negócio surreal. É muito bom. E também tem o William Dafoe. E o William Dafoe, cara, ele é um puta artista também. Se eu não me engano, ele veio do teatro. E, cara, ele
ele é muito bom, né? Ele tem uma cara de psicopata incrível. Tem. Eu ainda acho que ele seria um ótimo Coringa, mas enfim, ele também tá esplêndido nesse filme, é os dois juntos ali, enlouquecendo, sabe, dentro de uma ilha desértica, todo um negócio meio de mistério de terror, assim, um negócio bem A24. E, cara, que massa. muito bom, eu super recomendo. Já faz um tempo que eu assisti. Vou atrás de ver isso daí. Sobre o filme do Shia LaBeouf, assim, mano, é tipo como se fosse a história dele, assim. O filme vai transicionando de quando ele sofreu um acidente de carro, na época que ele gravava Transformers. Daí ele foi meio que preso, assim, mas liberado pra fazer como se fosse um rehab, assim, sabe? E terapia ao mesmo tempo. Daí, tipo, o filme mostra ele nos 12 anos dele, quando ele fazia uma série, acho que era... Não sei se era na Disney ou algo assim, mas estilo Disney, assim, aquelas séries bobinhas pra meio infantil. E transicionando quando ele tava trabalhando nas paradas Transformers, daí, tipo, ele lidando com o pai abusivo dele aos 12 anos e, tipo, como isso afetou ele nos dias de, tipo, quando ele era adulto, assim, sabe? O tanto de meio que raiva, assim, acumulada que ele tinha, assim. Então, é interessante, assim, sabe, cara? É um filme bem interessante. Ela tem uma fotografia bonita, assim. Não foi dirigido por ele, foi dirigido por Alma Harrell. É isso aí? Eu acho que é assim que se fala, Alma Harrell. É dirigido por ela, mas foi escrito pelo Shia LaBeouf. E o Shia LaBeouf interpreta o pai dele. Mostra nas cenas dele 12 anos, né? Tipo, interpreta o pai dele. E é muito bom, mano. Tipo, nem se toca que é o Shia LaBeouf, mano. Sério mesmo, tipo, a encenação dele é muito boa, cara. Eu gostei pra caramba. Legal, cara. Eu acho que é complicado falar de arte, né, cara? Porque, por mais que esse seja um podcast muito sobre arte, que depende muito do momento que a gente tá e tudo mais, de como essas coisas vão afetar a gente, né? Sim, com certeza. Cara, a arte pode ser desde um filme ali, de cinema, no caso. Pode ser desde um filme... Qualquer filme, cara. Eu acho que a partir do momento que você faz com o intuito de ser um produto artístico, aquilo se torna arte. Então, tem um filme do Adam Sandler, tipo, Clique é um exemplo péssimo, porque eu acho que ele queria mesmo, mas vovózona, sabe? Que não é dele. Mas aquilo lá também é um produto artístico, né? Com certeza. Tem muitas pessoas envolvidas que elas estavam fazendo arte. Né? De certa forma, é muito subjetivo, assim, né, cara? Vai muito de cada um, mas, sei lá, eu acho que tudo que a gente produz, assim, e tal, querendo ou não, acaba sendo arte, né? Não necessariamente precisa... pode tanto passar uma emoção, quanto, tipo, contar uma história, ou, tipo, ter um significado por trás, sabe? Tem, tipo, várias formas da arte se manifestar, assim, sabe? Acho que é isso que eu tô querendo dizer. Essa semana saiu até um podcast, se eu não me engano, foi na Santa Mãe do Iso Alto, e saiu também no Sala de Edição, que eles falam um pouco sobre valorizar seu trabalho e tudo mais, em ambos, né, no caso. E eles ficam comentando de como que falar que arte é um negócio muito subjetivo prejudica a gente a profissionalizar o nosso trabalho, sabe? Caralho, sério? Porque assim, teoricamente, por mais que tenha todo esse lance de, tipo, pra gente, pelo menos, de ser um produto artístico, de ser um negócio subjetivo e tudo mais, querer transportar uma emoção, mas a gente sabe como que se faz isso. Ah, sim. Então tem técnica por trás. Não é só uma loucura, né? Quando a gente vai falar, tipo assim, pedir, sei lá, um cliente vem pedir valor e a gente fica tipo, é difícil porque é subjetivo a design. Design nem tanto, né? Mas arte em si. Mas na real, cara, a gente tem que, né? Tipo, porra... É o meu projeto aqui, né? Então tem que agregar valor e eu tô passando horas e eu sei como faz isso. A gente ficar falando pras pessoas que é subjetivo e tudo mais, talvez seja um pouco prejudicial, mas é alguma coisa a se pensar também. Faz sentido. Nunca tinha olhado dessa forma, assim, cara. É um bom ponto até. Vou escutar esse podcast aí. Essa semana eu reassisti, na verdade, a trilogia do Senhor dos Anéis. Ô, louco, que massa. Porque eu sou o irmão mais velho, né? Então, como parte da minha profissão de irmão mais velho, eu tenho que ensinar os meus irmãos mais novos sobre coisas, né? Pra minha irmã mais nova, de 11 anos, eu tô começando a apresentar pra ela essas coisas, sabe? De cultura, pop e tudo mais. Tanto que ela assistiu recentemente Harry Potter, ela assistiu Star Wars, ela assistiu De Volta pro Futuro. E aí agora eu apresentei pra ela Senhor dos Anéis. E, cara, é muito louco você ver uma criança
se emocionando com o filme, sabe? Terminou o Retorno do Rei, né? E ela tava chorando, cara. Eu olhei e fiquei, nossa, mano, que bagulho incrível. Então, eu reassisti Senhor dos Anéis, que é um filmaço, inclusive. Toda a trilogia, né, cara? É super bem construído. Eu ainda tenho que parar pra ler os livros alguma hora. Mas é incrível. Além disso, eu assisti também de novo. Eu acho que eu não assisti nada novo essa semana. Só reassistiu. Eu reassisti Baby Driver. Assisti ontem, inclusive. Nossa, eu acho esse filme maravilhoso, mano. É muito bom, né, cara? É um estudo de edição incrível, assim. E eu acho que reassistir é um negócio incrível. Então, ajuda a gente a ter diferentes perspectivas, assim, sabe? Da mesma obra. Você começa a ver outras camadas do filme, né? Exatamente. Coisa que assistindo uma vez só, às vezes você não consegue pegar ou absorver. Sim. Então, eu tô nessa pira agora de reassistir algumas coisas. Esse final de semana eu também vou reassistir Parasita pro meu TCC. Massa. Eu quero começar a ter essa percepção um pouco mais profunda, sabe? Pra entender também como que a edição funciona e tudo mais. Eu acho que isso é um pouco do que eu tenho estudado ultimamente, sabe? Rever filmes pra entender mais sobre o processo de criação deles. E eu acho que é importante, cara. Eu acho que tudo isso acaba colaborando na hora que a gente estiver criando. Sim, com certeza. Agrega muito valor, né, mano? Agrega muito valor. E se você gostou desse cast, você pode seguir a gente aqui no Spotify para sempre receber as notificações quando sair um episódio novo. E a gente também tá lá no YouTube e no Instagram, então dá uma olhada lá. Então é isso, gente. Muito obrigado pra todo mundo que tava até agora escutando a gente. Foi o melhor episódio até agora. Até agora foi, eu acho. Foi o melhor episódio. Acho que eu me diverti bastante gravando ele. Obrigado, Gustavo, pela sua presença, pela sua paciência. Muito obrigado, cara, por me receber aqui nesse podcast incrível. É isso aí, mano. Então, gente, obrigado pra vocês. Semana que vem tem mais. Valeu, tchau. Tchau.